Vários estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México acamparam em protesto contra a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Todos os detalhes com ele, o Luca Bassani, que vai trazer as informações atualizadas diretamente da Europa. Bem-vindo de volta, Luca. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos novamente. Nós vemos que, além dos Estados Unidos, onde dezenas de universidades ainda têm atos pró-Palestina acontecendo, agora a maior universidade mexicana também foi palco de demonstrações em favor dos palestinos dentro da faixa de Gaza contra a ofensiva israelense e pedindo para que o governo mexicano cesse relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel. Ao mesmo tempo, após muitos dias de manifestações, seja na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, mais emblematicamente falando da Universidade de Colômbia em Nova York e a UCLA em Los Angeles, nós vemos que o presidente Biden se pronunciou dizendo que as manifestações são legítimas, contanto que não tenham violência e também antissemitismo em seu conteúdo. Ele disse que os Estados Unidos não é um país com lugar para antissemitismo e islamofobia e pediu para que não haja violência, já que muitos manifestantes, seja de um lado, seja do outro, entraram em confrontos entre si e também contra a polícia, que tentou desmantelar aqueles acampamentos que impediam o continuamento das aulas. Vale a gente mencionar que também muitos alunos judeus foram impedidos de chegar às suas salas de aula, aos seus dormitórios em muitas dessas universidades, o que fez a polícia ser ativada, além, é claro, de nós vermos que do efeito prático, apesar de serem manifestações bastante significativas, não mudaram de maneira alguma a posição do governo americano perante Israel, que inclusive aprovou um pacote bilionário de ajuda militar ao governo de Netanyahu na semana passada. Nós vamos continuar acompanhando, ao mesmo tempo em que essas repercussões todas do mundo geopolítico acontecem na América Latina, mais precisamente com a Colômbia sempre também se manifestando contra Israel e mais recentemente as manifestações no México e nos Estados Unidos. Perfeito. Luca Bassani, as últimas informações, ele volta ao longo da programação com mais notícias aqui no Jornal da Manhã e também nos outros telejornais e programas da Jovem Pan News. Momento de análise e opinião, Amanda Klein, Cristiano Vilela. Amanda, quais podem ser as consequências desses protestos e manifestações que crescem nos Estados Unidos? Agora a notícia é que também estudantes mexicanos estão protestando contra a ofensiva israelense em Gaza. Acredita que esse tipo de pressão pode influenciar algum tipo de medida que venha a ser tomada pela gestão de Joe Biden ou pouca coisa? Olha, Daniel, até a certo ponto, eu acho natural que no ambiente universitário, que é um ambiente certo, próprio, talvez acadêmico, né, para manifestação, para protesto, para indignação, haja sim manifestações contra o extermínio, para alguns até o genocídio que está acontecendo em Gaza. Essa é a política do governo israelense. Agora, isso não pode naturalmente se traduzir em 1, violência e 2, antissemitismo ou preconceito contra quem quer que seja. Pode até ser islamofobia do outro lado. Foi isso que o presidente americano Joe Biden apontou ontem, o Lucas mesmo trouxe, né? Então ele disse assim, olha, temos 2 direitos aqui em confronto e talvez isso até ajude a elucidar um pouco uma parte da direita, quando fala, você tem que ter liberdade de expressão a qualquer custo. Não, a liberdade de expressão ela não vem a qualquer custo. Nos Estados Unidos, inclusive, essa garantia que é protegida pela primeira emenda, ela não ela tem também um anteparo, ela tem um freio, que é justamente o uso da violência ou a incitação à violência. Então, se você começa a ter protestos violentos dentro do campus, ou então impedimento de estudantes judeus circularem, não conseguirem chegar aos dormitórios, então quer dizer que essas manifestações ultrapassaram um ponto. Uma coisa são manifestações pacíficas, foi isso que o Biden disse ontem. A gente pode permitir sim a liberdade de expressão e a manifestação pacífica, isso é coberto e até estimulado pela lei. Agora, por outro lado, a gente não pode admitir violência, não pode admitir caos, não pode admitir preconceito, antissemitismo, islamofobia. São 2 direitos em confronto e é por isso que a polícia agiu. Agora, se a polícia age com força demasiada, exageros e violência em campos, aí também encontramos outro problema. Agora, voltando ao direito fundamental de protesto e entendendo como protestos pacíficos contra o verdadeiro caos que foi instalado pelo governo israelense na Palestina, agora com a invasão possível, iminente de Rafah, isso certamente não pode ser suportado. E é claro que toda a comunidade acadêmica e estudante que debate isso, certamente calorosamente dentro da sala de aula, está absolutamente indignada até com essa inação da comunidade internacional, a incapacidade da comunidade
internacional de se colocar como anteparo, como freio para essa invasão, essa coisa lunática que está sendo feita na faixa de Gaza, com mais de 30 mil mortos, a maioria mulheres e crianças. Pois é, esses protestos, eles perdem razão justamente à medida que eles praticam atos antissemitas. E especialmente envolvendo as universidades nos Estados Unidos, em diversas partes do mundo, onde você tem o medo de estudantes judeus, por exemplo, de membros da comunidade judaica, que acabam se vendo intimidados por esses manifestantes. Manifestantes que não permitem o acesso desses estudantes judeus aos seus dormitórios, que não permitem que sejam realizadas as atividades curriculares convencionais da universidade. Com isso, perde-se totalmente o argumento. O direito à liberdade de expressão, ele tem que ser consagrado, mas limitado no sentido de não permitir a balbúrdia, no sentido de não permitir a violência, no sentido de não permitir o preconceito. É por isso que não se pode admitir o vale-tudo. O vale-tudo com relação à invasão de propriedade, com relação ao preconceito em relação a terceiro. E aí, com isso, nós vemos um tema que é até um tema que deve ser discutido, sim, se de fato existem excessos, se de fato está tendo algum tipo de exagero por parte de Israel no seu contra-ataque em face dos atos terroristas que foram perpetrados contra o seu território. Ok, a discussão é bem-vinda, mas jamais se pode permitir que sejam propagados atos antissemitas, fazendo com que toda a comunidade judaica internacional acabe voltando a viver uma sensação de medo que não vivia há muito tempo.